E aí, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Bom, se você, assim como eu, já reparou que ao seu redor tá tudo uma bosta, tá tudo uma merda, o mundo tá um lugar muito difícil. Não falo difícil assim numa postura de ai meu Deus, o mundo tá difícil, meu Deus, como que eu sou vítima, não é isso. Mas por que o mundo tá tão esse caos? Parece que por onde você olha tá tudo dando errado. A política é uma merda, a economia é uma bosta, você não tem dinheiro pra nada, você tá todo endividado. Ou talvez você olha para as pessoas e tá todo mundo brigando, todo mundo aquela energia pesada no mundo, e você olha e acha que não tem esperança, que vai sempre continuar assim, que o mundo é esse lugar de raiva, depressão, medo, ansiedade. Hoje eu queria falar um pouco sobre isso, um pouco sobre o porquê que o mundo tá assim. Tá uma bagunça em todas as esferas da sociedade. Como que a gente pode agir de uma maneira proativa, sendo menos vitimista e também mais afrontoso de vez em quando? Porque um cara covarde não se sobressai nesse mundo. Você tem que ser esperto, você tem que ser não de uma maneira malandra, sabe? Aquela malandragem. Tô falando nessa perspectiva, mas uma postura mais afrontosa, mais confrontosa para defender o que você acredita e o que você quer. O mundo, se você pesquisar a história completa da sociedade como um todo, principalmente a história numa perspectiva mais ideológica, você vai ver que o ser humano sempre foi um ser instintivo em relação ao caos. O que isso significa? Que por instinto o ser humano é violento, por instinto o ser humano já é afrontoso. Por instinto biológico, o ser humano ele tem um certo fetiche em relação a ver a desgraça de outra pessoa, principalmente a pessoa que ele não gosta. Então o mundo sempre foi assim. Porque tem aquela coisa tipo, dos anos 90 ser melhor, dos anos 80 ser melhor. Putz, na minha época, quando eu era criança, tudo era legal. E de fato, a gente tem essa perspectiva porque é uma perspectiva sem a tecnologia, sem o celular, sem o Facebook, sem o Instagram. Então hoje, o que aconteceu? É importante a gente ter isso na cabeça, porque de vez em quando a gente romantiza muito que antigamente era tudo legal, era tudo na paz, amor e paz e já era. Mas não. Hoje, a única diferença é que as pessoas más ganharam voz. E como elas ganharam voz? Através do Instagram, do Twitter, da tecnologia, das redes sociais. Hoje, como que a gente vive hoje? A gente percebe quando eu digo um esfriamento ideológico, é quando você não pode discordar do que a maioria pensa. Se você estiver na universidade, se você estiver no seu trabalho, se você for alguém que pensa diferente de acordo com o seu convívio social, você é digno de ser rejeitado, prejudicado, visto como alguém completamente burro ou ultrapassado. Isso é fruto da sociedade relativamente confortável que a gente vive hoje. E com o advento das tecnologias, principalmente das redes sociais, surgiram as pessoas, as influenciadoras e os influenciadores, que imputam muitas vezes pra gente que a gente tem que viver uma vida fantasiosa. Como, por exemplo, tudo é lindo, eu tô muito alegre, nossa, como eu sou feliz, tudo é leve, o mundo é uma maravilha, nossa, como eu sou vítima do meu contexto, como eu sou vítima dos meus pais, poxa, ai, minha família é muito cruel comigo, ou os padrões do mundo são muito cruéis comigo, eu não consegui conquistar tal coisa por causa do fulano, do ciclano, do beltrano, das leis, das regras, e ao mesmo tempo todo mundo é lindo, e eu sou muito beautiful people, eu concordo com tudo, eu sou um cara super intelectual e legal, todo mundo gosta, e eu tenho vários seguidores, e meus seguidores vivem a vida assim como eu. E se essas pessoas enfiarem pra você acreditar numa ideologia idiota, goela abaixo, você tem que acreditar, senão você é um lixo, você é um bosta. São pessoas idiotas propagando coisas idiotas pela boca, pela rede social, no nosso trabalho, na universidade. Isso não se restringe somente às redes sociais. Pode ser um professor da escola, um professor da universidade, principalmente da universidade, pode ser talvez um líder do seu trabalho. E quando você se vê rodeado dessas pessoas, instintivamente, como o ser humano ele não gosta de ser rejeitado, a tentação a seguir esse padrão de vida fantasioso, onde o mundo é lindo e maravilhoso, e você é um beautiful people e todo mundo gosta de você, é muito grande. Para essas pessoas tudo é válido. Não existem traduções, as que existem são traduções retrógradas, a sociedade ela é muito cruel e você tem que viver de acordo com o que você quer,
com que o seu coração manda e tudo é arte, e o que foi um dia considerado obsceno e profano hoje pode ser encarado como arte, e você tem que ser putz, cara, não sei, mas acho que vocês já entenderam o tipo de pessoa que eu tô falando. E ao mesmo tempo que tem essas pessoas, tem o seu Zé e a Dona Maria que trabalha, que levanta ali 4 horas da manhã, trabalha até as 9, pega 4 condução para pagar a escola de filho, para botar comida na mesa. E essas pessoas, se elas não se rendem a esses pseudo-intelectuais maconheiros aí da USP, sei lá, elas são vistas como machistas, como racistas, como nazista, fascista. Bom, mas por que as coisas estão assim? Vamos restringir aqui no Brasil, vamos focar aqui no Brasil. O povo brasileiro, naturalmente, ele sempre foi um povo carente de herói. Quando eu falo herói, assim, são pessoas que você olha e se inspira. Por exemplo, os norte-americanos olham para o George Washington ou Benjamin Franklin, eles veem heróis que se sacrificaram pela nação, pessoas pelo qual o exemplo deve ser seguido. E a gente não tem muito isso, mas não porque não existe, mas sim por falta de conhecimento. Vou pegar um exemplo aqui. A gente sabe tudo e mais um pouco da vida do Travis Scott, que é um cara que canta a música dele lá, que nem brasileiro é. A gente sabe quem é ele, a gente sabe o nome real dele, a gente sabe como que é o nome do filho dele, com quem ele já foi casado, onde ele mora, que carro que ele tem, mas a gente sabe muito pouco, ou talvez nem sabe quem seja Marechal Rondon, Cândido Rondon. A gente nem sabe que tipo de música canta Wilson Simonal, e muito pouco sobre Tiradentes, pelo qual a gente ouviu lá na escola, era o cara que morreu lá, que parecia Jesus, que não sei o que. A gente é muito carente de pessoas com quem a gente possa se inspirar. Depois do Ayrton Senna, a gente não viu ninguém, absolutamente ninguém, tomar esse posto. Então assim, eu te pergunto, qual pessoa a gente está se inspirando? Que conteúdo que a gente está consumindo? Será que a gente olha para a nossa história e vê alguma pessoa com quem a gente possa se inspirar, com quem, puxa, esse cara aqui, ele fez muito pelo meu país, ele fez muito pela minha sociedade. A Anitta, que é uma bosta de pessoa que vende a imagem do Brasil como um país de carnaval e bunda. Ou é o Menino Ney, que é um outro idiota também. Ou é o Djonga, com as mesmas músicas de sempre, com a mesma parada de sempre. Ou é o Rock, que morreu, ou talvez sejam aqueles maconheiros idiota da USP. Ou é o Bolsonaro e o Lula, que é 2 bandidos, 2 nóia que merecem tomar uma bala na testa. E são essas pessoas que eu acabei de citar o nome, que tem milhares de seguidores, e que tudo que essas pessoas falam, a maioria da sociedade toma como verdade e toma como perspectiva da própria vida. E isso é uma lástima. O que a gente tem que aprender em relação a esses momentos? É que, de novo, se você puxar a história da humanidade, você vai perceber que em momentos de crise econômica, crise política, a sociedade de um país tende a acreditar em pessoas muito perigosas. A gente viu isso, por exemplo, na Alemanha, quando a Alemanha estava caindo aos pedaços e surgiu um cara muito famoso, pregando umas ideias muito, por mais que o meu canal seja pequeno aqui, o YouTube funciona de uma maneira assim, o cara que eu tô falando é o bigodudo que você sabe. E as pessoas colocaram esse bigodudo no poder. E a gente sabe o que aconteceu depois na Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo que em períodos de crise a gente tem uma tentação a acreditar em ideias muito perigosas para o ser humano, em tempos de conforto a gente tem uma tentação enorme de seguir ideias fúteis vindo de pessoas fúteis. Porque instintivamente o ser humano ele precisa de um propósito para viver. E um mundo relativamente confortável carece de propósitos reais, bem fundamentados. Mas aí beleza, o mundo tá um lixo, o mundo tá uma bosta, todo mundo só briga com todo mundo acredita em ideia totalmente idiota, todo mundo age como se fosse um bando de imbecil, enquanto o governo continua roubando pela falta de intelecto das pessoas. O que eu faço nesse cenário? Tem alguma coisa que eu possa fazer? E eu não quero aqui difundir uma postura assim que, ai meu Deus, você tem que ser o herói, você tem que levar as pessoas. É claro, você faz o que você quiser. Bom, como eu disse no final do vídeo anterior, a gente precisa ser radical quanto aos nossos ideais, a gente precisa saber defender, ter uma postura afrontosa em relação a defender o que a gente acredita, em defender o que a gente quer, fundamentando todo o nosso intelecto com conhecimento baseado na realidade. Um mundo onde tudo é conectado com tudo, você ter um distanciamento, por vezes, desse mundo interligado é a melhor saída.
você se descolar um pouco das redes sociais, se descolar, se retirar um pouco do social, né? O ser humano fisiologicamente não está adaptado para estar socialmente ativo 24 horas por dia. Então isso automaticamente já é um veneno para nossa mente. E quando você se retira e foca em você, não estou dizendo aqui que você tem que se trancar no teu quarto, de ser um ermitão e não fazer mais nada da vida, mas é importante você saber saborear a sua própria companhia, visando melhorar como pessoa. Esse distanciamento, ele visa você se aprimorar sem enviesamento, sem perspectiva ideológica, sem opinião política, sem opiniões, só o conhecimento puro e o empoderamento real. Fazendo isso, você transcende o seu espírito para um novo nível de paz, para um novo nível de uma postura mais fria em relação a esse mundo totalmente bagunçado. E a gente nasceu com o nosso cérebro programado para ser dependente de algumas pessoas. Família, amigos, ou mesmo ser dependente de algumas ideias, bens materiais, status, ego, boa convivência. Mas quando você exagera muito nisso, ou talvez entra muito em contato com essas coisas, você começa a ser tentado a ficar parado, a ficar estagnado. E o próprio reconhecimento disso já é um bom passo para você continuar indo em frente e evoluir como pessoa. Se for preciso, a gente tem que saber confrontar para a gente defender o que a gente acredita. De ter a capacidade de expor os seus pensamentos quando necessário, por mais que seu convívio social pense ao contrário de você, e não ter medo das consequências dali para frente. Um mundo de gente idiota e frouxa, uma pessoa que se mostra firme nas suas convicções é vista como uma ameaça muito grande. Você quer ser alguém da Beautiful People, você quer ser alguém que todo mundo gosta, o popularzão, tal e tal, e trair suas convicções, ou você quer ser um cara rejeitado, mas com as suas convicções totalmente baseadas nas suas virtudes e se comportando como aquilo que você realmente é, com aquilo que você realmente acredita, sem medo da rejeição. Por vezes a escolha mais fácil não é a escolha que vale a pena.